Aninha! Quanto tempo! Como é que você tá? E a dona Maria, ela vai bem? Tá bem, sim. Bem mesmo? Você lembra de mim, né, Aninha? Carlinhos, do clube. Ai, nossa, que cabeça minha. Claro que eu Isso! lembro. Nossa, eu tinha esquecido, desculpa. Você tem boa memória? Como diferenciar os esquecimentos do dia a dia do início de um problema de memória? Saiba quais são os principais sinais de alerta e como exercitar sua memória. Acompanhe agora Opção Saúde. Para lembrar o nome de alguém ou algo que foi dito, números de telefone, a matéria da prova, utilizamos a memória. Mas onde são guardadas as inúmeras informações que nos chegam todo dia? A memória, ela é armazenada dentro de circuitos neuronais no nosso cérebro. E são comandados esses circuitos por um centro operacional que nós chamamos de hipocampo, que é uma região central dentro do nosso cérebro. O estímulo, seja ele visual, auditivo, qualquer informação, ela vai chegar primeiro no nosso córtex cerebral, na região mais externa do nosso cérebro. Daí vai ser formado uma assembleia de neurônios, um grupo de neurônios que vão fazer com que esse estímulo que está chegando transforme-se em consciência. O nosso hipocampo, ele tem já guardado outras informações semelhantes a esse assunto ou a esse estímulo. E ele vai resgatar aquelas assembleias de neurônios que foram responsáveis para guardar essa memória remota e vai correlacionar com esse estímulo novo. E esses neurônios vão ser chamados para guardar também essa nova informação. Então, dentro do nosso cérebro, os neurônios se comunicam através de circuitos, independente do estímulo que seja. O nosso cérebro tem regiões específicas da visão, regiões que ficam localizadas na parte posterior occipital, a região emotiva, que é mais frontal, a região da fala, que é do lado esquerdo. Então, essas informações chegam na forma de estímulo, vai ser acionado esses neurônios dessa localização específica, que vão fazer essa assembleia, interligar com o centro operacional, com o hipotálamo, e vai determinar o que vai fazer dessa informação. Você tem boa memória? Não tenho nem um pingo de boa memória. Eu não consigo decorar faces, rostos de jeito nenhum. A única dificuldade que eu tenho de memória é com relação a nome de pessoas. Mas, no modo geral, assim, eu considero minha memória boa. Às vezes, assim, você olha para uma pessoa, você fala assim, eu conheço essa pessoa, mas eu não sei quem é essa pessoa. Às vezes eu coloco uma coisa no lugar, eu viro a toda a casa para poder achar. Que eu esqueço onde que eu coloquei. Já aconteceu alguns fatos de eu esquecer de onde eu conheço a pessoa, tudo, mas só isso. Tirando isso, eu tenho uma boa memória. Milhares de informações circulam pelo cérebro, mas só uma pequena parte fica. Como ocorre esse processo seletivo? Esse processo de seleção vai ocorrer no hipocampo, essa região central do cérebro. Ele é que vai determinar o que é importante. E o que é importante? Aquilo que tem um peso emocional, aquilo que realmente a pessoa, para aquele indivíduo, tem um fator de peso para guardar aquilo lá, algum interesse naquilo. Senão ele não vai guardar, senão ele vai ser descartado, né? Ou ainda existe a questão de repetição. Aquele estímulo
que sempre se repete, o nosso hipocampo entende que é um comando para que se guarde aquele estímulo. Sua memória funciona melhor para... A minha memória é melhor para... Rosto. O nome já não é como guardar o rosto, a fisionomia. Ouvir o que as pessoas falam. Eu guardo os números. Para guardar rosto de pessoas. A minha memória é melhor para guardar o que as pessoas falam. Acho mais para que as pessoas falam. Eu não tenho boa memória para número, mas para guardar uma coisa que uma pessoa fala, eu tenho. A nossa memória, ela é diferente, como acabamos de dizer, para cada indivíduo. Não só pelo fator emocional, o peso emocional desse estímulo, mas também pelo tipo de inteligência e vocação que cada um possa ter. Tá? Sabemos que a inteligência ela é multifacetária. Existe inteligência para diferentes dos 5 sentidos. Tem a inteligência auditiva muito boa, então ele vai conseguir memorizar melhor músicas, tudo relacionado a som, outro visual, enfim, vai depender também dessa inteligência e, é claro, da vocação de cada um. Mas isso pode ser treinado, tá? Com certeza. Como que se treina? Repetindo, aumentando o conhecimento sobre tal assunto. Por quê? A nossa consciência do mundo, a nossa consciência das coisas se faz através da nossa memória remota que nós estamos acumulando no passar dos anos da nossa vida, né? Quanto mais você tem informações sobre um determinado assunto, mais facilidade terá em memorizar sobre aquele assunto. Novas informações que chegam sobre aquele assunto, porque o seu cérebro já tem interligações, circuitos neuronais específicos para memorizar aquilo. E quando chega um novo estímulo no córtex, o hipocampo vai falar para aquele circuito de neurônios: olha, está chegando mais uma informação, coloca aí no seu saco de informação isso que está chegando. Não lembrar de onde conhecemos uma pessoa, perder objetos pela casa, são esquecimentos que ocorrem no dia a dia. Mas em qual momento podemos identificar um problema real de memória? A diferenciação de uma alteração sutil da memória, do dia a dia ou de uma demência, ela é feita pela avaliação clínica dessa pessoa, né? E também considerando-se não só a história, mas como a idade. Geralmente as demências começam após os 60, 65 anos. E essas alterações sutis podem acontecer em qualquer idade. Tá? Geralmente na história as alterações sutis estão ligadas a estresse, ansiedade, enquanto que as demências já têm um fator de alteração de memória recente. E pode ser progressiva e pode também ter alguma alteração de comportamento inicial. O consumo de gorduras saturadas vai trazer doenças ao nosso cérebro, principalmente ligada à arteriosclerose. As artérias do nosso cérebro vão diminuir de calibre, dificultando a circulação cerebral, provocando pequenas isquemias no cérebro, facilitando as doenças demenciais. A correria dos tempos modernos, o excesso de cobranças e o estresse afetam a memória? Sim. O estresse é um fator importante para perturbar a nossa memorização, tanto para fatos recentes como para memória remota.
Porque com esse monte de informações que a pessoa recebe, o cérebro não tem como guardar todas e ele vai seletivar pelo grau de importância dessas informações. Fazer associações, escrever e repetir são técnicas que auxiliam na memorização. Correlacionar os fatos é um método que todos nós usamos para memorizar. Eu conheço alguém nesse momento, vou tentar correlacionar esse nome com o nome de um amigo conhecido, para facilitar a memorização. Outros métodos que nós usamos é a repetição. Aquilo que nós queremos gravar, que nós queremos decorar, você pode repetir, como os atores, atrizes fazem, até decorar um texto. Eu durmo muito pouco mesmo. E eu estou preocupado que eu estou sentindo que eu está fazendo falta para a memória. Assim. Eu estou sentindo que está fazendo. Mas eu não sei o que eu vou fazer. Não sei o que fazer. O sono ele é muito importante por dois fatores. Tá? Enquanto você está dormindo, o nosso cérebro recupera esses neurotransmissores. Essa química cerebral continua acontecendo, a formação e transformação desses neurotransmissores. Além do repouso, que o sono vai nos trazer uma revigoração, um anti-estresse, né, por esses dois grandes motivos. E é muito fácil a gente entender isso quando alguém já passou numa época da vida como estudante, e é muito comum os estudantes estudar até madrugada e depois dar o famoso branco na hora da prova no dia seguinte, porque ele não teve como descansar, ele não teve o tempo de formação desses neurotransmissores durante o sono e com certeza o que ele estudou durante a noite ele não vai fixar e vai mal na prova no dia seguinte. Em qual medida uma alimentação inadequada pode contribuir para o mau funcionamento da memória? O jejum acima de 3 horas pode levar à hipoglicemia. A hipoglicemia é um grande estresse para o nosso cérebro, além de provocar um estado de sonolência, moleza, cansaço, falta de atenção, concentração. Por outro lado, uma dieta gordurosa, copiosa, também vai ter uma digestão mais difícil, trazendo aquele estado de fraqueza e sono. A dieta também é importante a longo prazo. Por exemplo, o consumo de gorduras saturadas vai trazer doenças ao nosso cérebro, principalmente ligada à arteriosclerose. As artérias do nosso cérebro vão diminuir de calibre, dificultando a circulação cerebral, provocando pequenas isquemias no cérebro, facilitando as doenças demenciais. Existem demências que são especificamente relacionadas a essas pequenas isquemias pela arteriosclerose que têm uma origem alimentar. O hábito de fumar e beber pode afetar a memória? O fumo é sabidamente, já muito bem estudado, como uma causa de lesão arterial. As pequenas artérias do cérebro sofrem um processo inflamatório com as toxinas do fumo, que nós chamamos de arterite. E isso vai obstruindo essas artérias do cérebro, também provocando lesões isquêmicas e facilitando a vinda das demências a longo prazo. Já as bebidas alcoólicas, o alcoolismo é a terceira causa de doenças demenciais, de doenças degenerativas do cérebro. O álcool, as toxinas do álcool, destrói os neurônios, principalmente da região frontal, temporal e hipocampo,
determinando demências alcoólicas. Quais doenças contribuem para prejudicar a memória? Outras doenças também podem afetar a memória, desde um estado depressivo, moderado, grave, confunde muitas vezes até o profissional médico se aquilo é uma demência ou uma depressão. Tamanha alteração de memória e atenção que possa ocorrer nessas doenças depressivas. Outras doenças associadas à alteração da memória é o Parkinson. O Parkinson também é uma doença degenerativa do cérebro. E nas fases mais avançadas do Parkinson, ele pode estar acompanhado de alterações de memória também. O paciente que tem AVC, ele tem que fazer a prevenção de novos AVC, porque o AVC de repetição também é um motivo de demência. Outras doenças que afetam a memória, que são mais raras, como coreia de Huntington, outras doenças degenerativas do cérebro existem, mas não são tão comuns ligadas à memória no dia a dia. Qual a razão da memória recente ser mais afetada nos casos de demência? Nas demências, principalmente o Alzheimer, que é mais frequente, as lesões dos neurônios ocorrem no córtex cerebral e no hipocampo. Então, fica difícil guardar os estímulos novos, o que estão chegando, porque nós não temos essa ponte do hipocampo para levar esse estímulo até a memória remota. Mas aquela memória que já está guardada, antes mesmo dele adquirir a demência, ela está fixa. Então, se houver algum estímulo, durante as fases iniciais da demência, fase inicial, fase moderada, leve e moderada, ele pode muito bem lembrar de fatos antigos e contar histórias inteiras. Alzheimer é a demência mais comum. Ela é causada por uma degeneração do nosso cérebro, de caráter progressivo, que não tem cura até o momento, e foi primeiro descrito há mais de 100 anos, em 1906, pelo Dr. Alois Alzheimer, um alemão, um psiquiatra, e até hoje nós não sabemos as causas, o motivo dessa doença. As demências mais comuns, em primeiro lugar, o Alzheimer disparado com 55% das demências. É a doença degenerativa cerebral mais importante. Em segundo lugar, nas demências, por volta de 15% delas, estão as demências pós-AVC, pós-isquemia cerebral. Principalmente as pequenas isquemias que vão se juntando e deixando a pessoa em estado demencial. Em terceiro lugar, vem a demência do alcoólatra, que é comum também. E, em seguida, demências por doenças de deficiências vitamínicas, por exemplo, vitamina B12, provoca demência. Lembra os vegetarianos que, por não comer carne, eles têm que repor a vitamina B12 para que não ocorra lesões cerebrais no futuro. Anemia crônica tem que ser tratada. A anemia crônica também vai levar a lesões no neurônio,
Lembre que o nosso cérebro só tem 2 alimentos, oxigênio e glicose. E os dois, faltando um desses 2, pode causar lesão neuronal e levar à demência. Então, as anemias têm que ser tratadas. As doenças da tireoide, principalmente o hipotireoidismo não tratado, também pode levar à demência. Doenças crônicas como diabetes e hipertenso têm 2 a 3 vezes mais chance de ter demência do que a população normal. Então, eles também têm que tomar cuidado tratando suas doenças de base. Os sintomas que mais chamam a atenção para a gente pensar em uma demência é a alteração da memória recente. A primeira coisa que se relata é a dificuldade de memorizar fatos novos, tornando-se a pessoa muitas vezes repetitiva. Ela faz a mesma pergunta 1, 2, 3 vezes em poucos minutos. Então, é um sintoma bem corriqueiro que já pode significar alguma doença relacionada à memória. Segundo lugar, alterações do humor e comportamento também podem significar algum início de doença demencial ou relacionadas à memória. O que você faz para exercitar a sua memória? Eu tento exercitar, mas principalmente com leitura, mas eu lembro muito do que eu leio, não lembro nada do que eu vejo. Eu tenho procurado tentar fixar um pouco mais o nome das pessoas, né? Bastante palavra cruzada, eu leio muito jornal, eu vejo muita televisão. Não anoto nada, eu tento guardar tudo, eu dificilmente anoto, né? E quando, né, exatamente para forçar a memória. Procuro olhar, quando eu saio, os nomes das ruas, dirijo bastante para lá e para cá, né? O diagnóstico das demências, é feita principalmente pelo exame físico e a história desse paciente. São esses dados que nos vão fazer levar ao diagnóstico, principalmente da doença de Alzheimer, porque Alzheimer não existe um exame específico, rotineiro, que nós possamos pedir lá no consultório para dar o diagnóstico por escrito que essa pessoa tem Alzheimer. Nós pedimos sim tomografia, ressonância, alguns outros exames clínicos de laboratório, de tireoide, dosagem de vitamina B12, um hemograma completo, outros exames, mas para afastar outras doenças, outras patologias que também podem provocar demências. Mas o Alzheimer, ela é de diagnóstico clínico, estritamente clínico. Alzheimer é a demência mais comum, ela é causada por uma degeneração do nosso cérebro, de caráter progressivo, que não tem cura até o momento, e foi primeiro descrito há mais de 100 anos, em 1906, pelo Dr. Alois Alzheimer, um alemão, um psiquiatra, e até hoje nós não sabemos as causas, o motivo dessa doença. Ela começou a esquecer o nome das pessoas. E depois, com o tempo, foi cada vez esquecendo mais. De vez em quando ainda ela lembrava alguma coisa, mas ultimamente ela não se lembra de mais nada. Minha mãe era uma pessoa tão ativa, tão trabalhadeira, toda a vida ela trabalhou, toda a vida ela cuidou da gente com amor, com carinho. E ficar numa situação dessa, né? Para a gente cuidar de uma pessoa enferma, a gente tem que ter muita paciência,
bastante tolerância, muito amor, muito carinho, porque tem hora que esquenta a cabeça da gente. Então, se você não tiver um pouco de dedicação, um pouco de amor, de carinho, se dedicar um pouquinho, você não consegue. Entende? É uma luta muito grande. Me deram a ideia de interná-la, né? Porque, assim, para mim descansar um pouquinho. Eu achei que, eu acho, na minha opinião, eu acho que se tem alguém na família que pode zelar, que pode cuidar, então dedica um pouquinho, porque mãe é uma só. A dica principal para estimular a memória é a leitura. Quanto mais se lê, maior é nosso armazenamento de informações no cérebro. Quanto maior a informação, maior a interligação entre os neurônios. Quanto maior a sua carga de conhecimento, maior a facilidade que você tem para memorizar. Então a leitura é importante. Depois da leitura, vem aprender coisas novas. Por exemplo, línguas, fazer um curso de computação, aprender a jogar xadrez. São fatos novos que vão dar trabalho ao nosso cérebro, vão fazer esses neurônios se ocuparem, formar novas sinapses e circuitos. Depois, ainda vem você treinar a parte motora de coordenação. Procure escovar seus dentes com a mão contrária, daquela que você está acostumado. Isso vai desenvolver essa parte motora e coordenação, que vai fazer a interligação com outros circuitos neuronais. A atividade física também é muito importante na memorização. Por quê? Porque a atividade física aumenta a produção dos neurotransmissores e, além disso, ela melhora a oxigenação do sangue e melhora também a circulação cerebral. Cuide da sua memória. Opção Saúde fica por aqui. Até o próximo programa.